Olá, boa noite, queridos e queridas. Sejam todos muito abençoados. Que Deus possa abençoar a nossa noite, não é mesmo? Ele está sempre presente nas nossas vidas. Ele ama os seus filhos e faz a justiça. Ele odeia a impiedade, ele odeia pessoas injustas, não é mesmo? Então, hoje eu vim falar com vocês, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Salmos. Hoje eu vou falar sobre o Salmo de número 46, que fala sobre uma fé perfeita. A fé perfeita que aquele que crê tem em Deus. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, Salmo 46. A fé perfeita que aquele que crê tem em Deus. Está escrito aqui. Salmo de número 46. Nós vamos ler, eu vou ler o Salmo, depois nós vamos interpretar o Salmo, saber o que o salmista quis passar para a gente através desse Salmo. E aí eu vou falar algumas coisas. Mas gostaria muito que você, novo que está chegando, se inscrevesse no canal. Se inscreve aí no canal, aperte na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todos. Pronto, já estará escrito e escrita. Depois disso, você vai ver uma mãozinha. Você clica nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você está gostando do conteúdo que eu venho trazer aqui, que é a palavra de Deus através do salmista Davi. Tá bem? Então, eu vou ler o salmo e depois eu vou dar ênfase, né? Explicar o que o salmista quis deixar para a gente através dessa escrita, tá bom? Então, o Salmo está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse salmo, cada verso, né, cada estrofe está escrita assim, sela. Então, toda vez que está escrito sela, né, sela de arreio, de animal não, sela, ou seja, pare, pense, reflita. Ele está querendo que a pessoa reflita a respeito do que ele escreveu. Quando ele colocou aqui, ó, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua bravura. Então, ali ele botou, aí teve entre parênteses, está escrito sela. Então, isso significa que é para a gente refletir quanto a essa tormenta. Você entendeu? Quanto à tormenta das águas, ainda que as águas rujam e se perturbem. Então, elas estão atormentadas, estão agitadas, né?
Ainda que os montes se abalem pela sua bravura, ainda que os montes se estremeçam, ainda que a terra se estremeça, ainda que a terra rache, ainda que aconteça tudo isso, o Altíssimo, a confiança nesse Deus, a fé perfeita que temos, não nos amedrontará, não deixará que a gente tenha medo, você entende? Então, eu vou ler a explicação que está aqui sobre esse salmo. No versículo 1, quando diz assim, socorro na angústia, está dizendo que na vida nós passamos por tormentas, por tormentas não, por fortes e sucessivas tempestades. É o que está escrito aqui, né? Mas encontramos no Altíssimo o abrigo seguro para nos proteger. Sua palavra nos encoraja diante de qualquer perigo. O seu poder e a sua presença são suficientes para nos fazer vencer os piores adversários. Por isso, não há nada que o entristeça mais do que ver o ser humano lutar sozinho. Tá entendendo? Sem buscar o seu alívio, ou seja, sem buscar o seu auxílio, né? Afinal, o próprio Deus se coloca totalmente à disposição para nos socorrer. De quem mais poderíamos receber tal ajuda? Quanto mais dependemos de Deus, mais satisfação lhe daremos e mais precioso mais precioso ele se tornará para nós. Então, Deus é o abrigo bem presente nas nossas vidas, não é mesmo? Então, esse salmo, ele fala sobre o socorro na angústia, fala sobre um rio, né, agitado. Ele fala como ele pode fazer cessar as guerras, e ele também fala sobre o grande que ele é, o grande rei, o soberano que é capaz de tudo. Quando ele fala o grande rei, ele está falando que todos os povos são convidados a reconhecer e exaltar o Messias, a reconhecer que Deus é Deus, você entende? Então, o Filho do soberano Deus, que é Jesus, né? E haverá o dia em que todos, sem exceção, dobrarão seus joelhos diante da sua presença e confessarão que Jesus Cristo é o único e o verdadeiro Senhor. Feliz é aquele que tem essa grandiosa revelação e hoje, voluntariamente, lhe rende louvores com sua fidelidade e fé. Então, feliz é a pessoa que confia no Senhor, não é mesmo? Então, a fé perfeita é aquela em que a pessoa tem plena convicção de que Deus existe. Desculpa, de que Deus existe e que Ele não falha, você entende? Então, quando nós temos conosco o fervor de um amor inabalável, nós estamos tendo essa fé perfeita, essa fé inabalável, você entende? Então, pode assim, acontecer qualquer coisa, pode acontecer o que for, mas você permanece na presença do Pai, porque você confia nele, você tem certeza do refúgio dele, você tem certeza que ele te fortalece, você tem certeza que ele é o socorro bem presente na hora das angústias, nas horas das tristezas, né? Nas horas de um livramento, na hora de qualquer coisa que não é do Senhor, você entende? Então, portanto, nós não podemos temer mal algum, né? Nós não podemos temer mal algum, porque quando nós confiamos em Deus, Ele sempre traz para a gente o livramento, aquilo que nós precisamos, porque nós confiamos, temos a plena confiança, a plena certeza de que Ele é com a gente. Então esse salmo está evidenciando a fé e a confiança em um Deus todo-poderoso, né? Esse Deus maravilhoso que nós conhecemos, né? Em todas as ocasiões
em todas as coisas que possam acontecer nas nossas vidas, ele é que traz certeza de estabilidade, porque às vezes a sua vida está desequilibrada, está com falta de estabilidade, ela está insegura, né? Então, quando você se apega com esse Deus, quando você tem certeza e tem a confiança nele, todas as coisas se fazem bem. Então, o que acontecia? Sempre que havia, naquela época lá, né, de Davi, sempre que havia festas, né, sempre que eles precisavam subir lá para Jerusalém, então eles clamavam esse salmo, eles clamavam em forma de cântico, né? Eles clamavam em forma de cântico, como se eles estivessem cantando o salmo, como que eles estivessem cantando para Jesus a confiança e a adoração nesse Deus que nós conhecemos. Você entende? Então, por isso que nós devemos lembrar que tudo é possível àquele que crê, que é tudo por etapa. Por isso, nós precisamos priorizar sempre um tempo para Deus. É isso que nós fazemos todos os dias, né? Oramos pela manhã, temos rotina espiritual, né? Rotina de oração, como eu aprendi isso com o meu bispo Bruno. Então, eu aprendi com ele, o Bruno Leonardo, né? Eu aprendi com ele que nós precisamos ter rotina espiritual. E é verdade, né? Então, quando nós priorizamos sempre, tiramos um tempo para Deus, para louvar, para clamar, para receber, para obedecer, para ler a Bíblia. Então, Deus faz justiça, faz justo todas as coisas em prol daquele que o busca, você entende? Porque Deus, ele cumpre com as suas promessas, ele cumpre com todas as suas promessas, porque ele vê a nossa confiança, a nossa certeza, a nossa comunhão com ele, né? Que nós não largamos da mão dele, estamos ali sempre presente com ele e ele, se a gente se vira para ele, ele se vira para a gente, você entende? Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós temos a nossa alma confiante, a nossa alma com certeza, a nossa alma convicta, né? Em tudo que nós vamos fazer. Por exemplo, às vezes nós queremos tomar uma decisão de alguma coisa e aí, se a gente buscar em Deus, né, Senhor, e agora? O que eu faço? Me dá uma direção. O que eu faço? Eu faço isso, eu faço isso assim, assim. E aí Deus, ele coloca certeza no seu coração do que você deve fazer. Então, quando você tem certeza daquilo que está no seu coração, tudo se faz bem, porque é a confiança que nós temos, que Deus coloca, né? Confiança em tudo que vamos fazer. Então, Deus age, ele começa a agir nas nossas vidas. Deus é um abrigo, é o nosso abrigo, é o lugar secreto, é o lugar seguro onde nós devemos estar. Por isso que o Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo. Você entende? E quando o Pai Nosso que fala: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mas livra-me de todo o mal. Então, quando nós estamos no lugar secreto, ele vai cessar tudo de ruim, tudo que é mal. Então, nossas vidas ficam mais tranquila, né? A gente fica com mais equilíbrio, nós nos tornamos uma pessoa com decisões mais equilibradas, né? Na certeza daquilo que Deus quer, né? Por essa razão, nós precisamos estar sempre onde Deus está, para a nossa proteção, para a nossa paz, para a nossa prosperidade, para a gente ter uma vida plena e saudável na presença do Criador, você entende? Então, quando nós procuramos estar sempre na presença de Deus, aonde Deus está, por exemplo, eu estou aqui na minha casa, mas eu estou procurando estar na presença dele. Eu vejo uma pregação
na televisão, né? Eu ouço uma pregação, eu vou também, às vezes eu saio daqui, eu vou à igreja, ouvir a palavra do pastor, do bispo, eu pego a Bíblia, eu leio, eu louvo ao Senhor, eu amo louvar ao Senhor, então eu tenho plena confiança de que Deus é um socorro bem presente na hora das minhas angústias, na hora das minhas aflições. É Ele que me socorre, é Ele que me deixa de pé. Então é importante estarmos sempre na presença do Pai para que nós possamos ter a proteção divina, que é Ele, você entende? Então, amanhã eu venho com vocês falar sobre o Salmo de número 47. Você entendeu, né? Esse Salmo de 46, né? É um salmo muito simples, muito fácil de entendimento. Agora, amanhã eu venho falar sobre o Salmo de número 47, que fala sobre o triunfo do reino de Deus. Esse salmo está falando sobre o que a igreja deve fazer para com Deus, né? Exaltar o nome de Deus, aplaudir o nome de Deus. Todo o povo, todas as nações, exaltar, levar o nome de Deus para as alturas, mais alto do que a gente. É a gente mostrar o grande amor que nós temos por Ele. Você entende? Então, quando nós louvamos a Deus, quando nós clamamos o nome dEle, quando nós nos prostramos diante dEle, o nosso clamor sobe como um incenso, você entende? Não tem, quando eu fui lá no templo de Salomão, e aí eu vi a história, né, do sacerdote contando lá, né, como era que eles botavam incenso ali, né, e aquela fumaça subia, então, quando a oração era de bom agrado do Senhor, quando ele recebia. Quando ele via que não tinha coisa boa ali, e se a fumaça não subisse, porque não era um júbilo, né? Não era uma oração de bom agrado, né? Mas quando era uma oração de bom agrado, então a fumaça subia para o Altíssimo, e aí tremendamente o rei, que é o Deus, né? Ele atendia a petição daquela pessoa. Assim somos nós. Amanhã eu venho falando mais sobre esse salmo. Eu falo que só vou falar amanhã, mas eu já dou início do salmo, não é mesmo? Então esse salmo também é um salmo que Davi fez em relação aos filhos de Core, né? Aquela personagem que teve os filhos que tomavam conta, né? Que foram escolhidos para ser os guardiões das escritas e das canções de Davi. Então, eu venho falando sobre esse salmo, onde Davi faz a escrita e então ele encaminha para o músico Mó para que os guardiões pudessem tomar conta da escrita, né, daquilo que foi dito, né? Então, Deus, ele é isso, ele é a nossa luz divina, ele é a fonte de luz, ele é que nos traz a fortaleza, tá certo? A prosperidade e a paz que tanto nós precisamos. Então, até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Então estejam aqui amanhã com a sua Bíblia, fiquem aí atentos, né? Não deixem de buscar na palavra, orem, né? Agradeçam a Deus por esse dia. Eu sei que às vezes eu sou chata, né? Repetitiva, mas eu repito porque eu acho necessário para que possa incutir na sua mente, né, na mente das pessoas, e as pessoas não esquecerem que o nosso Deus é prioridade, tá certo? Então, até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza, gente, tenho certeza absoluta que Ele quer. Tchau. Um grande beijo para vocês. Boa noite.